Bom dia pessoal, vamos falar hoje de metabolismo energético, focando principalmente em células do sistema nervoso, do cérebro e de músculos esqueléticos. Para falar desse tema, primeiro eu vou unir com outros tecidos para vocês terem uma ideia como é que é a energia de uma forma geral no nosso organismo. Então aqui tem um esquema mostrando alguns tecidos: o fígado, pâncreas, cérebro, tecido adiposo, tecido muscular. Aqui é como se tivesse a circulação, né, dos líquidos, e aqui o intestino. Então, suponha que você está no estado alimentado. Por que também pode ser denominado de estado absortivo? Porque quando você se alimenta, ocorre a digestão, e os produtos da digestão, eles passam do intestino para o sangue, do sangue vão para as células de diferentes tecidos. Esse processo de passar do intestino para o sangue, do sangue para as células, é denominado de absorção. Então, estado absortivo é quando tem alguma molécula no intestino que está sendo transportada para o sangue e para as outras células. Então, numa situação como essa, imagine que você tomou o seu café da manhã, que está digerindo o que você comeu, e agora está passando componentes resultantes da digestão para o teu sangue. Quais os 3 principais componentes, considerando energia celular? Glicose, aminoácidos e lipídios. Então, primeiro falando da glicose. O que vai acontecer com a glicose? A glicose vai sair do intestino, vai cair no sangue, vai para o fígado, como também vai para todos os tecidos. Então, a glicose ela é distribuída, porque ela é hidrossolúvel, ela vai pelo sangue e atinge células de diferentes locais do nosso corpo. O que vai acontecer com essa glicose no cérebro? A glicose vai ser metabolizada para gerar energia. O cérebro ele requer uma grande quantidade de glicose por dia, porque praticamente toda a energia necessária para o funcionamento das células cerebrais, elas são geradas a partir de glicose. Existe uma outra possibilidade que eu vou falar em seguida, que é quando estamos numa situação de jejum. Mas alimentado, que é a nossa situação agora, a glicose, ela é absorvida pelas células do sistema nervoso e ela é metabolizada e gera a energia que o cérebro precisa. Bom, e para onde mais vai glicose? Para tudo quanto é lugar. Para o tecido adiposo, para o fígado. O que vai acontecer nesses outros lugares? Também a glicose vai ser metabolizada e gera energia. Bom, mas e no músculo esquelético? No músculo esquelético, a glicose pode chegar lá e gerar energia. Só que ele tem outras possibilidades para conseguir a energia. Ele também pode utilizar lipídios. Então, o músculo esquelético em repouso, que é o nosso caso agora, aí sentadinhos, gasta ATP numa quantidade pequena, 0,3 gramas de ATP por grama de tecido por dia. Mas, se estivermos fazendo uma atividade física, se estivermos correndo, vai essa quantidade de ATP ser muito maior. Ou precisa de muito mais energia para funcionar o sistema muscular esquelético. Vejam que em atividade, a quantidade de energia que o músculo precisa é muito maior do que a do cérebro. Mas como é que o músculo consegue essa energia? Então, algumas possibilidades. Primeira, o lipídio que você ingeriu sai do intestino e vai chegar no seu sistema muscular. Ele vai ser metabolizado e gerar ATP. Mas também pode a glicose que veio da sua dieta alimentar chegar aqui e gerar ATP. Então, ele tem 2 fontes de energia, um pouco mais complexo do que no cérebro. Bom, e esse lipídio aqui ainda pode vir de uma outra fonte. Porque, por exemplo, parte do lipídio que você ingeriu vai chegar no fígado. O fígado, como ele está metabolizando glicose para conseguir ATP, é como se ele não precisasse desse lipídio. Então, ele devolve o lipídio para o sangue. Esse lipídio, transportado por uma lipoproteína, que a gente vai aprender em aulas subsequentes, ele vai ser armazenado no tecido adiposo
como ele também pode ser disponibilizado para o tecido muscular. Bom, esse lipídio, ele também pode ser formado a partir do excesso de glicose. Então, se você ingerir muita glicose, essa glicose vai ser distribuída para todas as células, vai ser a molécula originária para obter energia nas células, mas se tiver em excesso no fígado, existe regulação hormonal e enzimática, onde essa glicose vai ser convertida em glicogênio e armazenada, como ela também pode ser convertida em triglicerídeos, TAG, triglicerídeos, lipídio. E esse lipídio também vai sair do fígado. Quer dizer que o lipídio que sai do fígado na forma da lipoproteína VLDL, que pode ir para o tecido adiposo ou para o tecido muscular, esse lipídio pode ser originado tanto daquele que você ingeriu, como ele pode ser originado do excesso de glicose que foi transformado em lipídio. Por último, ainda existem aminoácidos na nossa dieta alimentar. Os aminoácidos, o principal objetivo da ingestão e absorção de aminoácidos não é a energética. O principal objetivo é a síntese de proteínas. Mas, se houver necessidade, por exemplo, se a quantidade de glicose for muito baixa, a quantidade de lipídio muito baixa, praticamente só ingeriu proteína, esses aminoácidos também podem ser convertidos em energia e glicose. No próximo semestre, nós vamos aprender isso daqui com bastante detalhes. Vamos ter uma aula especificamente para falar dessa parte aqui do metabolismo. Bom, concluindo, quer dizer que se você está numa situação alimentada, a partir do intestino, glicose está sendo absorvida e está sendo utilizada pelo cérebro como fonte de ATP. Ácidos graxos estão sendo absorvidos, estão sendo utilizados pelo músculo esquelético como fonte de ATP. Numa segunda condição ou em menor quantidade, o músculo esquelético também pode utilizar a glicose para ter ATP. Mas, e se entrarmos numa situação em jejum? Existem várias etapas de jejum. Existe aquele jejum que a gente faz entre, por exemplo, o almoço e o jantar, ou você fica 4 ou 5 horas sem comer. E existe aquele jejum mais prolongado, onde você passa o dia todo sem comer, pula uma refeição. Se for um jejum inicial, como é que o cérebro e o tecido muscular vão conseguir energia? Basicamente a partir de glicose. Bom, mas que jeito? De onde vem essa glicose? Essa glicose, ela vai ser originária do glicogênio que o fígado armazenou quando estávamos no estado alimentado, ou essa glicose pode ser sintetizada no nosso organismo. Então, alguns tecidos, como os eritrócitos ou mesmo tecido muscular, ao metabolizarem determinados compostos, liberam lactato, aminoácido. Essas moléculas podem ser convertidas lá no fígado em glicose. É a via da gliconeogênese. E a glicose vai para o cérebro para dar energia para o cérebro. Então, falando em etapas. Como a glicose sanguínea vai ser mantida? Ela depende da glicogenólise hepática. Então, degradação do glicogênio libera a glicose. Essa glicose, ela vai ser transferida para os outros tecidos, onde poderá gerar ATP. Esse ATP devia estar dentro do cérebro, né? Qual outra possibilidade? A gliconeogênese, que é a síntese de glicose endógena. A síntese de glicose lá no fígado a partir de alanina e de lactato. Bom, e como é que o cérebro vai manter seu nível de energia numa situação dessa de jejum inicial? Ele vai usar a glicose que está vindo lá do fígado. Pode ser a glicose que veio da degradação do glicogênio, como pode ser da gliconeogênese. Aí, vou falar mais para frente que algumas células do cérebro também armazenam o glicogênio, no caso dos astrócitos. Nos livros básicos, clássicos, você vai aprender ou vai estar escrito
que a glicose utilizada pelo cérebro só vem do glicogênio hepático da gliconeogênese. Mas nós já sabemos, tá? Tem estudos mais recentes informando que células do sistema nervoso também conseguem armazenar glicogênio. E o músculo? Bom, a princípio, ele vai usar a glicose. Que glicose? Aquela que veio lá do glicogênio do fígado, ou o próprio músculo faz uma reserva de glicogênio. Bom, o que mais que ele pode usar? Ele pode usar ácido graxo do tecido adiposo. Essa seta pulou de lugar. Ela tinha que vir daqui para cá. Então, ácido graxo do tecido adiposo vai ser utilizada pelo músculo para gerar energia. Se o jejum ficar mais prolongado, glicogênio vai acabando. Quer dizer que essa possibilidade do glicogênio ser transformado em glicose e mandar energia para o cérebro, ela vai diminuindo. Bom, e a gliconeogênese, que é a síntese de nova glicose a partir de aminoácidos, a partir de glicerol, a partir de lactato. Continua existindo, mas a quantidade é muito baixa de glicose. Não é suficiente para a quantidade de energia que o cérebro precisa. Qual outra saída, então? É usar moléculas que são denominadas de corpos cetônicos. Essas moléculas, elas são sintetizadas no fígado a partir de ácidos graxos que vieram da reserva de lipídios do tecido adiposo e a partir de aminoácidos que vieram das proteínas lá do músculo. Então, o fígado pega aminoácido, pega ácido graxo e transforma os dois em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos saem do fígado, caem no sangue e podem atingir qualquer tecido extrahepático. Mas, como o nosso tema de aula é cérebro, os corpos cetônicos vão chegar aqui no cérebro, vão ser metabolizados e gerar energia para o cérebro. Bom, e o tecido muscular? O tecido muscular continua usando ácidos graxos, como também ele pode usar corpos cetônicos. Numa situação de músculo especificamente esquelético, ele também pode usar aminoácidos das próprias proteínas do tecido muscular. Então, melhorando um pouco nossa explicação aqui. Como vai ser a manutenção de glicose sanguínea numa situação em jejum prolongado? Então, o nível de glicose aqui no sangue vai ser mantido da degradação de glicogênio, essa glicose vem para o sangue, mas como o jejum está ficando prolongado, o glicogênio tende a acabar. Então, qual a outra possibilidade? Da gliconeogênese. Então, da síntese de glicose a partir de glicerol, que vem do tecido adiposo, a partir de aminoácidos que vieram das proteínas musculares, e aqui não está demonstrado, mas a partir de lactato também. Então, tanto aminoácidos como glicerol, então essas setinhas aqui, ó, aminoácidos, glicerol, vão ser fontes para gerar glicose pela gliconeogênese. E daí essa glicose vai para o sangue e mantém a normoglicemia. Bom, e como é que nessa situação de jejum prolongado vai ser mantida a energia para o cérebro? O cérebro vai continuar usando glicose, também a princípio originada do glicogênio hepático e depois originada da gliconeogênese. Só que essa glicose ela tem que ser também disponibilizada para outros tecidos. E se o jejum está muito prolongado, é melhor o cérebro dar uma economizada na glicose. Então, ele, além de glicose, ele pode usar corpos cetônicos para ter energia. E o tecido muscular esquelético? Ele continua usando ácidos graxos, originados lá da reserva de lipídios do tecido adiposo, como ele pode usar aminoácidos das próprias proteínas, como ele também pode usar corpos cetônicos. Provavelmente, bastante indicado que ele não vai estar usando glicose, porque se a glicose está numa quantidade muito baixa, ela tem que ser utilizada por organismos
que tem uma necessidade quase que exclusiva de glicose. Gente, o meu mouse fugiu. Bom, o que são corpos cetônicos? A gente não vai, nesse momento, entrar em muitos detalhes. No semestre que vem, vocês vão aprender função hepática, função renal, e daí nós vamos falar bastante de corpos cetônicos. Mas, basicamente, são moléculas sintetizadas no fígado. Essas moléculas, elas são sintetizadas no fígado a partir de ácidos graxos e de aminoácidos. Só um pouquinho que meu mouse parou de funcionar, não estou conseguindo mostrar mais a seta para vocês. Vamos ver se no próximo slide ele funciona. Não, vou ter que interromper minha gravação. Olha aí, já não vai dar certo colocar. Ah, voltou. Já vou ter que editar minha gravação para pôr lá no YouTube, hein? Eita, mas vamos lá, a gente consegue. Bom, o que é então a nossa moeda energética? Que é o que o cérebro, tecido muscular esquelético e basicamente todas as células usam para obter energia. É o ATP. Então, o que é o ATP? O ATP é uma molécula formada a partir de um derivado de carboidrato, que é a ribose, ligado com uma base nitrogenada, adenina, e 3 grupos fosfato. Essa molécula ela é sintetizada na nossa célula a partir da energia originada de glicose, de ácidos graxos e de aminoácidos. Bom, então ela está lá na célula. Se for pensar no teu cérebro, você precisa fazer a interação entre os neurônios, ou então no tecido muscular. Você precisa fazer um movimento no músculo. Como que você vai conseguir a energia, tanto para as células do cérebro funcionarem, como para as células do tecido muscular? O ATP ele é hidrolisado. Existe uma enzima que catalisa essa reação, que é a ATP hidrolase. Essa hidrólise do ATP vai fazer com que separe esse grupo fosfato do restante da molécula. Então, fica o fosfato separado da adenosina 5-difosfato, ADP. Bom, mas e dessa separação é que libera a energia. Então, a quantidade de energia liberada quando ocorre essa separação de um grupo fosfato é da ordem de 7,3 quilocalorias por mol. Essa quantidade de energia, ou essa energia, é que é utilizada para o mecanismo de movimentação muscular e o mecanismo de sinapse, de síntese de neurotransmissores, de tudo que o cérebro precisa de energia. Mas pensando, quanto de energia é isso? É bastante? É pouco? Depende. Se a gente pensar que o conteúdo de ATP no músculo, que consegue ficar armazenado lá, é de 3 a 5 milimol por cada quilo de músculo. Essa quantidade é suficiente para 10 contrações. Então, imagine aí no seu dedo, né, já que você está sentado, imagina que você abre e fecha a sua mão 10 vezes. Já acaba o ATP que tem lá dentro da célula muscular. Então, essa quantidade de ATP dentro de uma célula muscular, ela esgota em aproximadamente 1 segundo de atividade muscular intensa. Bom, então, essa energia é grande, é pequena? Ela é grande. A energia derivada de uma molécula de ATP é relativamente grande, só que hidrolisou o ATP, liberou essa energia e acabou. Mas o músculo precisa de muito mais energia. Então, na realidade, o músculo precisa de um monte de moléculas de ATP. Porque cada ATP hidrolisado libera uma quantidade de energia. Mas como o músculo precisa mais do que isso, ele vai precisar, por exemplo, de 1 mol de ATP por quilo de músculo por minuto para manter uma atividade muscular esquelética máxima. Mas a gente não consegue armazenar isso lá no músculo. Quanto a gente consegue armazenar de ATP no músculo? De 3 a 5 milimol. E o músculo em movimento precisa de 1 mol. Pô, então, como resolver isso? Daí é que entra a necessidade de glicose, de ácidos graxos, de aminoácidos,
para poder serem metabolizados e gerarem ATP. Portanto, o ATP ele é constantemente sintetizado a partir de glicose, ácido graxo, aminoácidos, e constantemente ele está sendo hidrolisado. É como se isso fosse dinâmico. Forma isso aqui, a partir de glicose, já gasta e libera energia. Forma outro, gasta e libera energia, e assim vai. Quer dizer que a energia para o tecido muscular e para o tecido cerebral funcionar vem do ATP. Só que como a gente tem pouco ATP dentro das células, precisamos de glicose, ácidos graxos e aminoácidos e corpos cetônicos para poder repor o ATP constantemente. Como que a gente vai repor esse ATP? Quais são os precursores de ATP? Falando de um modo geral para todas as células. Quais as possibilidades? Primeiro, você pode gerar ATP a partir da glicose. Então, a glicose metabolizada vai fornecer energia, que vai ser utilizada para juntar o ADP com fosfato e formar ATP. Se essa glicose vem da onde? Essa glicose pode vir daquilo que você se alimentou, do glicogênio hepático, do glicogênio celular em geral, tá? Então, de outras células que conseguem armazenar, como astrócitos, músculos, de síntese endógena, que a gente consegue sintetizar glicogênio. Aliás, a gente consegue sintetizar glicose para poder converter em glicogênio. Qual outra possibilidade para gerar ATP? Então, ácidos graxos. Ácidos graxos metabolizados vão liberar energia, que dá para juntar o ADP com fosfato e formar ATP. Da onde vêm esses ácidos graxos? Daquilo que você se alimenta. Ou da reserva de lipídios do tecido adiposo. Essa reserva de lipídios do tecido adiposo, ela é grande. Consegue aí vários dias em jejum você ter material para gerar ácidos graxos. Alguns tecidos têm um pouquinho de triglicerídeos. Nós também vamos ver que os astrócitos podem ter. Só que a quantidade é muito baixa. E a síntese endógena de lipídios também a quantidade é baixa. Bom, qual outra possibilidade para gerar ATP? Aminoácidos. Da onde esses aminoácidos vão ser originados? Dos alimentos. Ou toda célula tem uma meia-vida útil, ela se decompõe, libera aminoácidos e os aminoácidos podem ser utilizados para gerar energia. Também pode vir de proteínas de tecido muscular, principalmente esquelético. Ou alguns aminoácidos são sintetizados dentro da própria célula. Percebam que essas são as 3 moléculas básicas, necessárias, que a gente contenha nos alimentos, tá vendo? Ó, tudo vem dos alimentos, para que a gente possa repor o ATP celular. Existem outras possibilidades. A célula também pode usar uma molécula que chama fosfocreatina. Essa fosfocreatina, ela é sintetizada dentro do próprio tecido, só que para isso precisa da creatina. A creatina, ela também pode vir dos alimentos, ou ela pode ser sintetizada no nosso organismo a partir de aminoácidos. E por último, pode vir de corpos cetônicos. Só que a síntese dos corpos cetônicos depende de ácido graxo e aminoácido. Então, na realidade, não dá para você ingerir isso, tá? Se for pensar especificamente no tecido muscular agora, só o músculo. O que o músculo usa? Do mesmo jeito que todas as células, glicose. Da onde que essa glicose vem? Dos alimentos, do glicogênio hepático, do glicogênio muscular ou de síntese endógena, gliconeogênese. Bom, também pode usar ácidos graxos, originados da onde? Dos alimentos, da reserva do tecido adiposo, e os músculos têm um pouquinho de ácido graxo armazenado. Síntese endógena, aquela que é feita no fígado e liberado para o músculo. Pode usar aminoácidos? Também, mas não é uma boa, não é interessante. Pelo menos a gente espera que essa não seja a primeira via de síntese de ATP. Da onde virão esses aminoácidos? Das proteínas dos alimentos,
aminoácidos da renovação celular, proteínas do tecido muscular, mas é isso que a gente espera que seja muito baixo, e síntese endógena, que também é baixo. Músculo ainda pode usar fosfocreatina, e músculo também pode usar corpos cetônicos. Então, tudo que uma célula usa de uma forma geral, que foi o primeiro slide que eu mostrei, o tecido muscular também usa. Inclusive, ele tem as reservas de glicogênio, de lipídios, a própria proteína do tecido muscular acaba sendo uma reserva de aminoácido para gerar ATP. Então, o músculo está muito bem servido, né? Não existe muita dificuldade para conseguir a energia para o tecido muscular. Diferente do cérebro. O cérebro, ele usa a glicose como fonte de energia principal. Essa glicose originada dos alimentos ou do glicogênio hepático ou do glicogênio armazenado em células da glia. Essa glicose também pode ter sido obtida lá do fígado decorrente da gliconeogênese. Pode usar corpos cetônicos, principalmente numa situação onde a quantidade de glicose é baixa. E só. Ele não usa lipídios, ele não usa aminoácidos, não usa fosfocreatina. Então, a forma de obtenção de ATP para o cérebro ela é bem mais seletiva do que para o tecido muscular. Indo bem até aí? Tô dando umas enroscadas aqui, né? Ou eu vou editar o filme ou eu vou ter que gravar de novo. Mas tudo bem. Vamos falar especificamente do sistema nervoso. Como é que o sistema nervoso consegue ATP? Como é que as células têm energia para fazer síntese de neurotransmissores, para fazer funcionamento de canais de íons, para fazer liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica e assim vai. Todos os trabalhos celulares do sistema nervoso. Basicamente, aquilo que você vai encontrar nos livros. O clássico é que o tecido celular usa glicose. A glicose é absorvida pelas células do sistema nervoso, ela vai ser metabolizada, a via metabólica é a glicólise, depois gera acetilcoenzima A, que vai para o ciclo de Krebs e gera ATP. E se for em jejum, além da glicose, também pode usar corpos cetônicos. Da onde que vem a glicose e da onde que vem corpos cetônicos? Glicose, chegou lá pelo sangue. Quer dizer que ela pode ter vindo da sua dieta alimentar e pode ter vindo de alguma outra origem de outra célula. Por exemplo, do glicogênio hepático ou da gliconeogênese. E os corpos cetônicos? Os corpos cetônicos também chegam, o sangue que transportam para cá. Mas aonde eles foram formados para poder irem para o sangue? Eles foram formados no fígado. No fígado, a partir de ácidos graxos e aminoácidos. Lá tem a síntese de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos vão para o sangue e chegam no cérebro. Isso é o clássico. Mas, em artigos científicos, fugindo um pouquinho do livro, a gente vai ver que a coisa pode ser um pouco mais complexa. Então, basicamente, essa figura aqui, que está mostrando um vaso sanguíneo. Suponha que a glicose está chegando lá no cérebro, transportada pelo sangue. Essa glicose, ela vai sair do vaso sanguíneo e ela vai poder ir para os neurônios e ela vai poder ir para as outras células do sistema nervoso. Aqui representado um astrócito. Bom, e o que vai acontecer com essa glicose nesses tecidos? Ela vai ser metabolizada, passa pela via glicolítica e vai ser transformada em piruvato. Bom, e esse piruvato, o que vai acontecer com ele? Ele vai gerar acetilcoenzima A, vai para o ciclo de Krebs e gera ATP para o neurônio. Bom, mas o que mais pode acontecer além disso? Lá nos astrócitos, a glicose também vai ser metabolizada, também vai gerar energia.
Só que a quantidade de energia gerada é menor do que aqui. Acredita-se que ela vai ser parcialmente utilizada pelo ciclo de Krebs. Na realidade, ela é transformada até piruvato. Piruvato se transforma em lactato. Então, não vai para o ciclo de Krebs. Forma até a primeira fase, que é a fermentação láctica. A energia gerada, ela pode ser usada para síntese de neurotransmissores, pode ser usada para funcionamento de canais de íons. Além disso, o produto do metabolismo dos astrócitos, que é o piruvato, ele pode tanto voltar para o sangue, como ele pode ser transportado para os neurônios. Nos neurônios, o piruvato, ele vai ser metabolizado, ele pode entrar nas mitocôndrias, através do ciclo de Krebs, eles podem gerar mais ATP. Quer dizer que o que esse slide está mostrando? Que a energia dos neurônios é sim da glicose, como os livros falam, basicamente da glicose, mas que essa energia também pode ser originada de um trabalho conjunto com os astrócitos. Moléculas sintetizadas nos astrócitos são transportadas para os neurônios e nos neurônios elas podem ser metabolizadas, ajudando na geração de mais ATP. Aqui está mostrando uma parte que a gente já estudou, que são vesículas com os neurotransmissores armazenados. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e receptores das células pós-sinápticas interagem com neurotransmissores e depois esses neurotransmissores são reabsorvidos. Especificamente aqui está sendo falado do glutamato. O glutamato é o neurotransmissor liberado na fenda sináptica, é reabsorvido pelos astrócitos, se converte em glutamina e a glutamina volta para o neurônio. A gente já estudou isso. Eu estou aproveitando para recuperar, esse tema, mas a gente teve uma aula específica desse assunto, Para tudo isso, para a síntese de neurotransmissores, para o transporte de íons, para a formação de vesículas, para a exocitose dos neurotransmissores, para tudo precisa de energia. E a energia vem originalmente da glicose, como também um pouquinho pode vir lá do piruvato lactato formado nos astrócitos. Bom, vamos em frente. O que temos aqui? Basicamente a mesma coisa do slide anterior, com um pouquinho mais de detalhes. Então aqui está considerando como se fosse o vaso sanguíneo. Esse GLC é a representação de glicose. A glicose chega pelo sangue, ela pode entrar nos neurônios. Não está sendo mostrado aqui, mas pode. Mas o que está sendo focado nesse slide? A glicose, ela entra nos astrócitos, absorvida pelos astrócitos. É metabolizada pela via glicolítica e pela fermentação láctica até formar lactato. O lactato é transportado dos astrócitos para os neurônios. Nos neurônios, esse lactato é reconvertido a piruvato, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A é a primeira molécula que faz o funcionamento do ciclo de Krebs. Consequentemente, a energia, o ATP, vai ser gerado a partir do lactato que veio dos astrócitos. Então, está querendo mostrar que tem um trabalho conjunto. A energia necessária para ocorrer todo o trabalho celular de um neurônio, ela vem sim da glicose, como também ela pode ser originada do metabolismo de glicose que anteriormente ocorreu nos astrócitos. Então, o lactato decorrente do metabolismo de glicose dos astrócitos é utilizado pelo neurônio. Esse GLT é o neurotransmissor, o glutamato, que o ciclo de Krebs ele gera tanto energia como ele também libera glutamato. O glutamato é armazenado em vesículas, cai na fenda sináptica
e daí tem todo o mecanismo de neurotransmissor que a gente já viu. Piorando um pouquinho, né? Ou melhorando as nossas informações. Vejam que esse material, deixei até escrito aqui para vocês poderem depois lerem com calma. Eu não vou ler, vou explicar direto na figura, mas depois você pode ler. E vejam que é de 2018, ó. Quer dizer que são coisas mais recentes. O que está sendo mostrado aqui? Isso aqui está representando o sangue. Essa célula em rosa, o astrócito. E aqui um neurônio. Aí, basicamente, quer que você pense assim. O que é que veio lá do sangue e entrou nos astrócitos? Glicose. O que é que vem lá do sangue e entra no neurônio? Glicose. Bom, o que essas células vão fazer com a glicose? A mesma coisa. Via glicolítica até formar a glicose em piruvato. Via glicolítica até a glicose ser transformada em piruvato. Nos dois casos, depois disso, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs funciona, libera energia para a célula. Acetilcoenzima A, ciclo de Krebs funciona, libera energia para a célula. O que mais o ciclo de Krebs pode fazer? Liberar aminoácidos para serem transformados em neurotransmissores. Bom, qual outra possibilidade além disso, que é o clássico que está lá no livro? Os astrócitos, dependendo da quantidade de glicose que entra, podem sintetizar glicogênio. Então, é como se tivesse uma reserva de glicogênio nos astrócitos, do mesmo jeito que tem reserva de glicogênio no tecido muscular e no fígado. Quando necessário, principalmente quando o nível de glicose no sangue diminuir, quando menor quantidade de glicose estiver entrando nessas células, o glicogênio é reconvertido a glicose 6-fosfato, continua via glicolítica, forma piruvato, vai para o ciclo de Krebs e gera ATP. Quer dizer que, quando em jejum ou num diabético, não, mais é jejum para o cérebro, né? Diabéticos são outros tecidos, mas quando em jejum, pode sim os astrócitos utilizarem como fonte de energia glicose que foi armazenada quando eu estava alimentado na forma de glicogênio. Bom, daí vem, mas só os astrócitos vão se sair bem nessa situação? E o neurônio? O neurônio não faz reserva de glicogênio, então ele vai sentir falta de glicose, mas pode ter um trabalho conjunto das duas células. Porque esse glicogênio degradado nos astrócitos vai ser metabolizado e vai formar piruvato. Se esse piruvato for para o ciclo de Krebs, acabou aí. Mas só que tem a possibilidade de parte do piruvato ser transformada em lactato. Então, é o mecanismo da fermentação lática acontecendo nos astrócitos. Esse lactato, ele vai para o sangue. Ele chega no neurônio. No neurônio, ele pode tanto entrar nas mitocôndrias, ser convertido em componentes do ciclo de Krebs, gerar energia, como ele pode voltar a ser piruvato, e esse piruvato também vai entrar na mitocôndria, vai fazer o ciclo de Krebs funcionar. Quer dizer que em baixa quantidade de glicose, os astrócitos acabam ajudando os neurônios a terem energia. Ainda tem outra possibilidade. A partir do sangue, essas células podem receber tanto o lactato, que vai ajudar as duas a terem energia, porque o lactato ele volta a ser piruvato, piruvato vai para o ciclo de Krebs e gera energia, como também vão receber do sangue corpos cetônicos. Então, o que tem de diferente do clássico que tem lá no livro? No livro não está dizendo que os astrócitos fazem reserva de glicogênio. Nem tampouco está dizendo que astrócito pode fornecer lactato para o neurônio e que o neurônio pode usar esse lactato como fonte de energia. Então, isso é um pouquinho diferente do clássico, né? Embora, como essas células são pequenas, é lógico que a reserva de glicogênio também é muito pequena, diferente de uma reserva de glicogênio do fígado.
mais um pouquinho, né? Agora falando o nome das vias metabólicas. Eu vou começar pela glicose, que tá aqui. A glicose, a princípio, que mais ocorre, ela é metabolizada pela via glicolítica, chegando até piruvato. Então, esse caminho aqui é a glicólise. Bom, mas esse piruvato, que vai acontecer com ele? Ele pode entrar na mitocôndria, ser transformado em acetilcoenzima A, participar do ciclo de Krebs e gerar ATP. Ou ele pode ser fermentado, ele pode passar para lactato. E esse lactato, que vai acontecer? Pode voltar para o sangue, ir lá para o fígado, para fazer a gliconeogênese. Como lactato pode entrar na mitocôndria e servir como fonte de energia para o ciclo de Krebs. O que mais vai acontecer a partir da glicose? A síntese de glicogênio. Não é no neurônio, tá? O neurônio não faz síntese de glicogênios, pelo menos até agora não se sabe isso. Mas nas células que estão no sistema nervoso, principalmente nos astrócitos, já se determinou que tem reserva de glicogênio. Então, esse glicogênio em situação de jejum, ele pode recuperar moléculas para fazer a via glicolítica funcionar e gerar ATP. Além disso, a partir de glicose, também pode ser gerado molécula que vão ser usada para fazer nucleotídeos. Então, isso chama via das pentoses. Glicose 6-fosfato vai gerar ribose 5-fosfato, que entra na síntese de nucleotídeos para as moléculas de RNA e DNA. Também nessa via tem um lado importante, que a geração de NADPH é um protetor da célula quanto ao estresse oxidativo. O que mais? Aqui. A partir desses dois componentes originados da glicose, pode ainda no cérebro serem formadas moléculas que são denominadas de carboidratos complexos. A gente já estudou isso. São as glicoproteínas ou os glicolipídios. São necessários para a membrana celular e para outras funções, mas principalmente para a membrana celular. Então, o que eu quero mostrar com esse slide? Que a glicose não tem só a função de gerar ATP. Lógico, essa é a primordial. Mas a partir da glicose a gente também pode gerar a base nitrogenada, que é necessária para a célula. A partir da glicose pode gerar glicoconjugados, que são necessários para a célula. Então, a glicose ela tem outras funções além de gerar ATP. Certo? O que falta mostrar nessa célula, nesse slide? Essa parte aqui de baixo. Então, além de usar a glicose como fonte de energia, é possível, lá no ciclo de Krebs, de a partir dos componentes do ciclo de Krebs, ter síntese de aminoácidos. Então, também pode ocorrer síntese de proteína nas células cerebrais. Outro detalhe, síntese de lipídios. É pouquíssima quantidade, se for pensar em células do sistema nervoso é quase desprezível, mas se houver excesso de citrato, a partir desse componente pode ocorrer síntese de lipídios. Então, basicamente, se for considerar esse slide aqui, ele está mostrando que uma célula, juntando todas as células do cérebro, elas vão funcionar como se fosse uma outra célula qualquer do nosso corpo. Para dar mais ênfase ao nome das vias metabólicas, esse esquema é bem mais simples. Aqui está a glicose. Essas setas indicam que estão acontecendo várias reações. Então, a glicose está se transformando em piruvato. Essa sequência de reações de glicose até chegar em piruvato é o que se chama de glicólise ou via glicolítica. Além disso, a partir do piruvato gera acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs funciona. Então, essa segunda parte é uma outra via metabólica que chama ciclo de Krebs. O que mais pode acontecer?
Depois que a glicose chegou em piruvato, ela pode ser convertida em lactato. Então, tem uma terceira possibilidade de via metabólica, que é a fermentação lática. Isso tudo pensando em energia. Mas se formos pensar em outras funções da glicose, também pode, a partir de glicose, pela via das pentoses, formar bases nitrogenadas, formar os compostos necessários, tanto para estresse oxidativo, defesa de estresse oxidativo, como para geração de DNA e RNA. Dúvidas? Existe um termo, principalmente usado em tecido muscular, que é quando pega a glicose até chegar a piruvato, piruvato lactato. Ou glicose até piruvato, piruvato acetilcoenzima A. Então, esse pedacinho, glicose até piruvato, é glicólise. Mas se o piruvato for para o acetilcoenzima A e para o ciclo de Krebs, juntando as duas coisas, glicólise mais ciclo de Krebs, pode-se usar o nome de glicólise aeróbica, porque o ciclo de Krebs só ocorre na presença de oxigênio. No entanto, se a glicose se transformar até piruvato, piruvato se transformar em lactato, então juntando as duas vias, a 1, que é a glicólise, mais a 3, que é a fermentação lática, nós vamos ter a glicólise anaeróbica. São termos bastante comuns, principalmente quando estuda-se tecido muscular. Tentando fechar um pouco a situação, tanto alimentado como o jejum. Então, aqui está o neurônio, aqui uma célula representando os astrócitos, aqui o sangue. Então, basicamente, numa situação alimentado, que tem bastante glicose no sangue, as duas células vão usar glicose como fonte de ATP. O neurônio. Essa glicose é absorvida por uma proteína transportadora que chama GLUT1. Quando entra, do lado de cá. O neurônio, essa glicose é absorvida por uma proteína transportadora GLUT3. Dentro do neurônio, ela vai ser metabolizada, então via glicolítica, até chegar em piruvato. Depois, ela pode ir para o ciclo de Krebs e gerar ATP. Qual outra possibilidade? Esse piruvato se transformar em lactato, que é a fermentação lática. Bom, além disso, não tem, veja que está em vermelhinho aqui, não ocorre, ou pelo menos até agora não foi identificado reserva de glicogênio no neurônio. Então, basicamente, o neurônio depende da glicose que chega aqui. Bom, mas e os astrócitos? Eles também têm um transportador, uma proteína, que é o GLUT1, que recebe essa glicose. Ela é metabolizada exatamente igual ao que acontece nos neurônios. Então, forma piruvato, vai para o ciclo de Krebs, gera energia. Ou forma lactato. Esse lactato, se houver necessidade, já está provado, ele consegue voltar para o neurônio. E daí ele consegue ser reconvertido em piruvato e consegue gerar energia para o neurônio, porque depois de piruvato ele vai para o ciclo de Krebs e gera ATP. O que tem de diferente entre essas duas células? É que os astrócitos também conseguem pegar parte da glicose absorvida e fazer reserva de glicogênio. Para que numa situação de jejum esse glicogênio seja degradado, libere glicose, piruvato, gere energia tanto para os astrócitos como através do lactato gere energia para o neurônio. Em jejum, está faltando glicose. Se está faltando glicose, a setinha verde está querendo te dizer isso, ó, o nível de glicose está baixo. Se o nível de glicose está baixo, quer dizer que a via glicolítica vai funcionar mais devagar. Mas não pode o ciclo de Krebs funcionar devagar. Porque se o ciclo de Krebs ficar mais lento, vai faltar ATP para o neurônio. Então, numa situação em jejum, onde a glicose já não é suficiente para gerar energia para os neurônios,
aí entra a necessidade de corpos cetônicos. Da onde esses corpos cetônicos virão? Esses corpos cetônicos eles vão vir lá do sangue. Então, quando o fluxo sanguíneo está com bastante quantidade de corpos cetônicos, os corpos cetônicos vêm do sangue, entram nos astrócitos, entram nos neurônios e gera ATP para o neurônio, para os astrócitos também. Aí vem uma outra possibilidade, está até mais clarinho, porque ainda é uma coisa que está sendo ventilada no meio científico, mas acredita-se que seja possível que os astrócitos também façam reserva de lipídios, que os astrócitos também consigam lipídios, utilizar lipídio como fonte de energia. Então, os livros dizem assim, que corpos cetônicos são sintetizados no fígado, pelo sangue eles vêm e entram nessas células. Mas já tem a possibilidade de se conseguir corpos cetônicos através de ácidos graxos nos astrócitos. Então, os astrócitos estão virando assim um tipo de célula que faz tudo, como se fosse uma célula muscular. Daí isso tem uma coisa boa, porque os corpos cetônicos, tanto que vieram do sangue, como aqueles que foram gerados nos astrócitos, eles vão para os neurônios. São metabolizados no ciclo de Krebs e geram ATP para o neurônio. Essa parte aqui de baixo já é do neurotransmissor, né? O ciclo de Krebs, além de ATP, ele pode gerar também glutamato, que é um neurotransmissor. Então, o ciclo, né, do glutamato-glutamina entre o neurônio e os astrócitos. Como é que isso foi provado? Então, aquele artigo que está propondo aquilo diz o seguinte, ó, aqui está comparando energia para o cérebro, situação alimentado, situação em jejum. Então, essa primeira coluna aqui é considerando, é feito com rato esse trabalho, tá? Não é com gente, mas é considerando um animal jovem, um animal velho, com alimentação normal e aqui com restrição de calórica, diminui a quantidade principalmente de glicose. Bom, e o que está sendo medido em cada situação dessa? Aqui está sendo medido um componente da via glicolítica, que é a glicose 1-fosfato. Aqui está sendo medido o lactato, que é o produto da fermentação láctica. Vejam que numa situação onde tem bastante glicose, tanto jovem como velho, a quantidade utilizada ou a quantidade desse composto é alta. Ao mesmo tempo que esse composto está sendo utilizado como fonte de energia, lactato não é muito alto. Isso indica que esses compostos estão indo para o ciclo de Krebs. Mas quando tem restrição calórica, a quantidade de glicose chegando lá na célula do indivíduo é baixa, ele não tem muita utilização de glicose e também não forma muito lactato. Então, a via glicolítica e a fermentação láctica, ela está mais devagar porque está faltando glicose na dieta desses animais. Ao mesmo tempo que por estar faltando glicose, a utilização de glicose e a formação de lactato é baixa, aumenta a quantidade desses compostos. Aqui é uma das moléculas denominadas de corpos cetônicos, que é o beta-hidroxibutirato, e aqui são as duas moléculas juntas. Corpos cetônicos são duas moléculas, beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Então, aqui está mostrando que as duas moléculas estão sendo utilizadas em grande quantidade quando o nível de glicose é baixo. Veja as duas colunas anteriores. Não tem restrição calórica, quer dizer que está sendo alimentado de uma forma normal. Então, está utilizando glicose, está fazendo o ciclo de Krebs, está utilizando o ciclo de Krebs para obter energia, porque a quantidade de lactato não é grande,
e não está utilizando corpos cetônicos na mesma proporção que o animal com restrição calórica. Concluindo, se tem restrição calórica, se está em jejum, se está faltando glicose para dar energia para as células do tecido cerebral, as células do tecido cerebral com certeza utilizam corpos cetônicos. Então, voltando um pouquinho aqui, ó, essas moléculas são fundamentais para fazer o ciclo de Krebs funcionar, gerar energia para o neurônio quando está numa situação de restrição calórica, quando a quantidade de glicose é baixa. E aí, só isso já dava uma aula, né? Bastante coisa para se pensar. Mas, concluindo, numa situação normal, o cérebro usa como principal fonte de ATP a glicose. Numa situação em jejum, com restrição calórica, o cérebro usa também corpos cetônicos. Outra coisa concluindo, da onde vem a glicose? Tradicionalmente, essa glicose vem da sua dieta alimentar e numa situação de jejum, essa glicose ela é originada do glicogênio lá do fígado. Mas dados mais recentes indicam que também pode ser originada do glicogênio reservado nos astrócitos. E por último, da onde vêm os corpos cetônicos? Originalmente, o que os livros nos dizem é que eles são originados da reserva de lipídios do tecido adiposo. O ácido graxo do tecido adiposo vai para o fígado. No fígado ele é convertido em corpos cetônicos e os corpos cetônicos vão para o cérebro. Mas nesse último slide a gente também viu que existe a possibilidade de ser originado também nos astrócitos. É isso. De cérebro, paramos por aí. Quando entra em músculo esquelético, a coisa acaba ficando um pouco repetitiva, porque algumas vias metabólicas do cérebro também são usadas pelos músculos. Mas tem outras fontes energéticas, então vamos falar também de fosfocreatina, de outras situações. Começando pelo clássico, como a gente fez com o cérebro. Aqui está representado o tecido muscular. Essa primeira situação, como se o indivíduo tivesse alimentado. A segunda situação, em jejum. Alimentado. O tecido muscular vai utilizar a glicose como fonte de energia. Não está mostrando aqui, mas ele também usa ácidos graxos se a necessidade energética for alta. Então, por exemplo, o músculo cardíaco ou o músculo esquelético em atividade também vai usar ácidos graxos. Bom, mas e se for em jejum? Em jejum, ele não vai usar a glicose. Ele vai deixar a glicose para outros tecidos, como o cérebro. Então, ele usa ácidos graxos e corpos cetônicos como fonte de energia. Uma outra coisa mostrada aqui, que se tiver alimentado, os aminoácidos eles vão ser utilizados para a síntese de proteína. Nada a ver com energia. Mas em jejum, a proteína do músculo vai ser degradada a liberar aminoácidos. E aminoácidos eles vão para o fígado. Porque lá no fígado eles vão ser convertidos em glicose através da via da gliconeogênese. Mas o que mais pode acontecer no tecido muscular? Então aí, quais as possibilidades? Muitas. Primeiro, ele precisa de ATP. Para quê? Para ter o trabalho muscular. A energia necessária para fazer contração e relaxamento. Da onde vem esse ATP? Uma das possibilidades vem do ciclo de Krebs. Bom, mas e como é que o ciclo de Krebs vai funcionar? Da onde vem molécula para ele funcionar? Vem de glicose, como também de ácido graxo. Mas da onde vem essa glicose? Pode vir do sangue se tiver alimentado, pode vir da reserva de glicogênio do próprio tecido muscular.
E da onde vem o ácido graxo? Do sangue, se tiver alimentado, ou da reserva do tecido adiposo, que libera ácido graxo para o sangue e vai até o tecido muscular. Qual outra possibilidade de conseguir energia? Através da fosfocreatina. A fosfocreatina, transformada em creatina, libera ATP. E daí tem uma coisa que não está mostrando aqui, mas que vocês vão ver no decorrer dos slides, que é bastante considerado agora. Quando a glicose é metabolizada via glicolítica, ela chega em piruvato. Piruvato pode ir para o ciclo de Krebs ou formar lactato. Normalmente o lactato sai do tecido muscular e vai para o sangue, mas a gente já sabe que tem um reaproveitamento desse lactato formando acetilcoenzima A indo para o ciclo de Krebs. Ou seja, muitas possibilidades, né? Então a glicose está aqui. Ela é originada do plasma sanguíneo e ela está no plasma sanguíneo porque ela foi ingerida, veio da dieta alimentar ou da reserva do glicogênio hepático. Da onde mais pode vir glicose? Da própria reserva do tecido muscular. Como que ela vai ser metabolizada? Duas possibilidades. Anaeróbica, que é transformar até lactato, ou aeróbica, que é ir para o ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Bom, e os ácidos graxos? Eles estão também no teu sangue, no plasma sanguíneo. Mas como é que eles chegaram no sangue para poder chegar no músculo? Vieram da sua alimentação ou da reserva de lipídios do tecido adiposo. Depois que o ácido graxo entrou na célula muscular, o que vai acontecer com eles? Vai ser metabolizado por via aeróbica. Tem uma primeira série de reações que chama beta-oxidação e depois o ciclo de Krebs. Eu prometo que nos próximos slides eu vou falar cada pedacinho desse aqui, tá? Última possibilidade, fosfocreatina, que é transformada em creatina e libera energia para a síntese de ATP. Mas o músculo usa isso toda hora, concomitante? Existe preferência? Como é que funciona? Então, o clássico está demonstrado nesse slide. Esse é um gráfico mostrando de onde vem a energia que o músculo utiliza em função do tempo de atividade muscular. Então, imagina que você subiu aí numa bicicleta e começou a andar de bicicleta. Então, o teu músculo da perna, para poder fazer o movimento, ele vai usar ATP. Só que, como eu falei lá no começo, a quantidade de ATP que tem dentro de uma célula muscular é muito baixa. Em poucos segundos, esse ATP acaba. Bom, mas não pode acabar. Você tem que recuperar esse ATP, você tem que refazer ATP. Como você vai refazer? A partir da molécula de fosfocreatina. Então, a molécula de fosfocreatina, ela está alta lá no seu músculo. Conforme precisa de ATP, ela vai sendo decomposta. Ela vai sendo decomposta porque ela está gerando ATP. Mas a quantidade de fosfocreatina armazenada também é baixa. Como é que a gente vai fazer para melhorar isso, para gerar mais ATP? Aí a gente começa a utilizar a glicose e ácidos graxos. Então, essas duas linhas aqui estão representando a síntese de ATP a partir de glicose, a verde, a partir de glicose e ácidos graxos, a preta. Portanto, a síntese de ATP a partir de glicose e ácidos graxos permite atividade muscular por horas. Mas por qual mecanismo? No começo, mecanismo anaeróbico. Então, a glicose passa pela via glicolítica e forma depois o lactato. E na segunda etapa, por mecanismo aeróbico, que é quando tanto a glicose como ácidos graxos, depois de um metabolismo preliminar, utilizam o ciclo de Krebs para gerar ATP. Bom, mas e se a atividade for muito intensa? Quanto mais intensa a atividade, vou voltar um pouquinho, mais rápido vai usar a fosfocreatina, mais rápido vai usar ATP, mais rápido esses compostos aqui vão ter que ser metabolizados.
Então, como é que se tem uma atividade muscular muito intensa? Basicamente a mesma coisa, só que termina mais rápido. Então, a fosfocreatina, eles chamam de fosfageno, mas é a fosfocreatina, vai gerar ATP para o trabalho muscular por poucos segundos. Daí ela já acaba. Daí começa a usar glicose pela via glicolítica anaeróbica. E depois vai usar ácido graxo e glicose, só que utilizando o ciclo de Krebs. Como é que a gente vai provar isso, né? Então tem vários gráficos aqui e cada um deles está medindo uma coisa diferente. Então aqui é a quantidade de ATP, aqui é a creatina fosfato, aqui é o fosfato e aqui o ATP gerado da creatina fosfato e do fosfato. Então vou ser mais clara. Dentro do músculo tem uma molécula armazenada que chama fosfocreatina. Nos primeiros instantes, o ATP é utilizado para o trabalho muscular e daí essa fosfocreatina ela é degradada para repor o ATP. Então percebam que conforme vai passando o tempo do exercício, a fosfocreatina vai diminuindo. Por que ela está diminuindo? Porque ela está gerando ATP, então o ATP permanece no nível normal. Quando a fosfocreatina é degradada para gerar ATP, ela é transformada de fosfocreatina para creatina mais fosfato, e o fosfato vai aumentando. Então, conforme a fosfocreatina vai diminuindo, o fosfato vai aumentando para poder recuperar o ATP. Tudo isso dá para ser medido, tá? Dá para ser determinado no músculo. Para explicar melhor isso, vamos falar aqui que é fosfocreatina, né? Então, a gente sintetiza a creatina e depois a fosfocreatina. Ou nós podemos também ingerir a creatina. O que é a creatina? Creatina é essa molécula aqui. Ela é sintetizada no nosso corpo a partir de 2 aminoácidos. Então, nos rins, a glicina combina com a arginina e forma esse composto guanidinoacetato. Esse composto sai dos rins, o sangue leva esse composto para o fígado. No fígado, a guanidinoacetato reage com metionina, um outro aminoácido, e forma a creatina. Quer dizer que a creatina é uma molécula formada de 3 aminoácidos, glicina, arginina e metionina. Isso aqui vai para o músculo. Nos músculos, usando o ATP, forma fosfocreatina. Então, esse fosfato aqui, ele veio do ATP. Essa reação aqui, ela é reversível. Então, mostrando aqui. Você tem fosfocreatina, ó, o grupo fosfato, junto com creatina. A reação de interconversão das duas é reversível, catalisada por uma enzima, ACK. Em repouso, a creatina reage com ATP e forma fosfocreatina. Isso fica guardado lá no músculo. Quando tiver em atividade precisar de ATP, a fosfocreatina reage com ADP, esse fosfato vai se juntar com ADP e formar ATP. Então, você tem que imaginar assim, você está em repouso, tem bastante glicose, então o teu músculo tem bastante ATP originada da glicose. Vai ocorrer a síntese de fosfocreatina e vai ficar guardado lá no músculo, quietinho. Quando entra em atividade física, que a quantidade de ATP vai ser maior do que no repouso, uma das possibilidades é ocorrer síntese do ATP a partir da fosfocreatina que estava armazenada no músculo. Com esses dois compostos aqui, eles naturalmente eles são decompostos em creatinina. A gente vai estudar isso futuramente quando formos estudar a função renal. Mas eu estou mostrando aqui para dizer o seguinte: constantemente nós temos que fazer síntese de creatina para poder sintetizar a fosfocreatina, porque não são compostos que ficam lá parados esperando a hora para ser utilizado. Eles vão sendo degradados naturalmente no decorrer do dia. Uma outra forma de mostrar que a fosfocreatina é utilizada quando tem uma atividade física.
Então, esses dois gráficos, eles estão mostrando a utilização de fosfocreatina e a recuperação. Então, primeiro gráfico. Nossa, de novo meu mouse parou de funcionar. Acho que a pilha tá... Voltou. Aqui é a quantidade de fosfocreatina que tem no tecido muscular. Conforme começa a fazer atividade física, a quantidade de fosfocreatina vai diminuindo. Bom, mas e daí? Parou de fazer atividade física, entrou no repouso, a fosfocreatina é recuperada, ela é formada de novo, ela é sintetizada novamente. Para ser sintetizada novamente, vamos ter que pegar o fosfato de algum lugar para fazer fosfocreatina. Então, esse outro gráfico mostra o ADP dentro do músculo, tá? Conforme a fosfocreatina vai diminuindo, e daí você tem a recuperação, a síntese de nova fosfocreatina, você vê que o perfil do ADP também muda. Porque está querendo dizer assim, você utiliza a fosfocreatina como energia, para poder formar energia, a fosfocreatina é convertida em creatina e libera fosfato. E o fosfato é utilizado pelo ADP para formar ATP. Só que o ATP também é utilizado como fonte de energia, então aumenta a quantidade de ADP. Poderíamos pensar esse gráfico aqui a partir desse zero. Para você recuperar a fosfocreatina, você precisa utilizar o fosfato que vem do ATP. Então, aumenta a quantidade de ADP. No próximo gráfico, isso fica um pouco mais claro, embora o gráfico esteja cheio de sinais, né? Mas vamos falar uma coisa de cada vez que fica mais fácil. O que está em azul é a fosfocreatina. Então, quantidade alta de fosfocreatina no músculo. Conforme começa a fazer o exercício, a fosfocreatina diminui. Por quê? Porque pegou o fosfato da fosfocreatina e fez síntese de ATP. Muito bem. Parou a atividade física, a quantidade de fosfocreatina é baixa, mas aí tem a ressíntese de fosfocreatina. Como? A partir do quê? Então, vamos pensar no vermelho. O vermelho é a via glicolítica, que também faz síntese de ATP. Conforme a fosfocreatina diminuiu, percebam que daí começou a utilizar a via glicolítica para a síntese de ATP. Bom, e a verde? A fosfocreatina foi degradada, a glicose foi utilizada para quê? Para sintetizar ATP, que é o que está em verde. Mas no repouso, depois que terminou o exercício, o ATP diminui, porque você não precisa mais tanto do ATP, e a fosfocreatina é ressintetizada. Então, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Você tem essas duas moléculas no teu músculo. Em repouso, o ATP é utilizado para liberar um grupo fosfato para se juntar com a creatina e formar fosfocreatina. Em atividade, a fosfocreatina é degradada para poder liberar esse fosfato, juntar com a ADP e formar ATP. Então, olhando esse gráfico aqui, você percebe isso, ó. Quando o nível de ATP está alto, esse ATP está sendo originado a partir da degradação de fosfocreatina, que a fosfocreatina está diminuindo, e a partir do metabolismo de glicose. Mas quando terminou o exercício, a necessidade de ATP não é mais tão grande. O ATP vai diminuir, porque vai repor a síntese de fosfocreatina. Bom, qualquer coisa, vocês vão me perguntando depois, hein? Explicando em reações. Quer dizer que quais as possibilidades do tecido muscular conseguir ATP? Tá aqui o ATP. Uma das possibilidades, ele degradar a glicose, que vem lá do glicogênio, pela via glicolítica, depois pelo ciclo de Krebs, para gerar ATP. Bom, esse ATP pode ser utilizado para o trabalho muscular.
como também esse ATP pode ser utilizado para repor a fosfocreatina. Então, creatina reage, ganha um fosfato do ATP para formar fosfocreatina. Então, olha essa sequência aqui que fica mais fácil para você entender. Fosfocreatina reage com ADP e forma ATP. O ATP é utilizado como fonte de energia para o trabalho muscular. Mas no repouso, essa reação tem que acontecer ao contrário. Então, da onde vem esse ATP no repouso para repor a fosfocreatina e deixar guardada lá no músculo? Vem da degradação de glicose, vem do metabolismo de glicose. Complexo, né, pessoal? Vamos fazer a relação disso com o lactato. Esse gráfico aqui está mostrando a diminuição de fosfocreatina conforme o exercício acontece. Então, essa linha está mostrando que o exercício está acontecendo. Se o exercício está acontecendo, está havendo necessidade de energia, então a fosfocreatina ela diminui para formar um ATP. Ao mesmo tempo, o lactato também aumenta. Da onde vem o lactato? Vem do metabolismo de glicose. Então, quer dizer que, enquanto está acontecendo a atividade física, o exercício muscular, que é essa linha preta que está indicando, essa linha reta, a célula está conseguindo ATP da degradação de fosfocreatina e utilizando glicose. Porque quando utiliza a glicose, pela via glicolítica, ela é transformada até piruvato, depois em lactato. Parou a atividade física, entrou em repouso, você vê que a fosfocreatina é recuperada e o lactato diminui. Porque entrando em repouso não há necessidade mais de fazer a fermentação lática. E esse lactato ele é transferido tanto para o sangue para chegar no fígado para fazer a gliconeogênese, como ele pode ser reaproveitado pela mitocôndria para gerar ATP para repor a fosfocreatina. Cruz, será que vocês estão entendendo? É muita coisa, né? Muita informação. O gráfico de cima, está em cima, mas eu estou mostrando ao contrário, ele está mostrando o efeito do pH. Porque conforme aumenta a quantidade de lactato, na realidade o que a célula formou foi ácido lático. Mas no pH da nossa célula, do nosso sangue, o ácido lático é convertido em lactato e libera H+. Quer dizer que conforme vamos fazendo atividade física e gerando lactato, o pH vai diminuindo. No repouso, diminui o lactato, repõe a fosfocreatina e o pH volta para o valor normal. Começa a história do lactato. Então, aqui está representando o músculo, aqui o fígado. Lá no músculo foi onde precisamos de ATP para o trabalho muscular. Da onde esse ATP veio? Veio da glicose como uma das possibilidades. Glicose é metabolizada, libera ATP e o produto final da via é o lactato. O lactato, uma das possibilidades. Ele vai para o sangue, chega no fígado. No fígado ele é usado pela via da gliconeogênese para ressintetizar a glicose. Por que uma das possibilidades? Porque eu vou mostrar nos slides mais à frente que esse lactato pode ser reaproveitado pela mitocôndria para gerar ATP para o músculo. Mas nisso aqui também tem uma importância muito grande essa possibilidade, essa via. Porque a gliconeogênese ela vai manter o nível de glicose no sangue, podendo até mesmo, se necessário, voltar para o músculo para ser reutilizado. Então, esse slide, complexo, mas eu prometo que eu vou explicar, ele está mostrando essa história do lactato, para onde o lactato vai. Então, você tem que imaginar assim, que isso aqui é uma célula do tecido muscular. Originalmente no artigo não era músculo, mas eu
dei uma adaptada, tá? Isso aqui são as membranas da mitocôndria. Então, daqui para baixo, mitocôndria. Daqui para cima, citoplasma. Então, no citoplasma, a glicose é utilizada pelo músculo, passa pela via glicolítica, chega em piruvato. Esse piruvato, pela fermentação lática, numa reação catalisada pela enzima desidrogenase lática, ele é transformado em lactato. No slide anterior, o lactato saía do músculo, ia para o sangue, chegava no fígado e gerava glicose. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, o lactato ele pode entrar na mitocôndria. No espaço entre as duas membranas mitocondriais, acredito que vocês já devem ter estudado isso, que a mitocôndria tem uma membrana mitocondrial interna e uma externa. No espaço entre as duas membranas, esse lactato pode ser reconvertido a piruvato. Então, a enzima desidrogenase lática, ela atua nos dois espaços celulares. Esse piruvato tem um transportador na membrana interna mitocondrial, que permite a entrada do piruvato na matriz mitocondrial. E na matriz mitocondrial, esse piruvato vai para o ciclo de Krebs, podendo gerar energia através do ciclo de Krebs. Então, piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs funciona, NAD liberado. Na cadeia transportadora de elétrons, a partir do NADH, gera ATP. Qual a outra possibilidade? O próprio lactato, ao invés dele ser transformado em piruvato no espaço das duas membranas, ele também tem um transportador, MCT, que permite a entrada do lactato na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, o lactato é transformado em piruvato por ação da enzima desidrogenase lática, que vai acionar o ciclo de Krebs, gerar NADH, fazer a via cadeia transportadora de elétrons funcionar e gerar ATP. Simplificando tudo, o lactato pode tanto ir para o sangue, chegar no fígado, a partir dele, pela via da gliconeogênese, ser gerada a glicose. Isso é muito importante. Acredita-se que a maior parte do lactato siga esse caminho. Por que é importante? Porque essa glicose vai voltar para o sangue e pode ser fornecida para o cérebro, pode manter a glicemia, pode ser usada pelo músculo, tem várias funções. Ou parte do lactato é reaproveitado no próprio tecido muscular, porque ele consegue entrar na mitocôndria e gerar ATP através do ciclo de Krebs. Como a gente prova que o lactato é utilizado pelo tecido muscular como fonte de energia? Então, aqui está tempo de round de lutas de judô. Então, começou a luta, parou, descansou, começou de novo, parou, descansou, começou de novo. Então, os intervalos entre vários rounds. Essas linhas de diferentes pontilhados aqui, porque são pessoas diferentes que foram analisadas. Juvenil, júnior e sênior. Mas vejam que o perfil é praticamente igual. E está se medindo a quantidade de lactato no sangue desses indivíduos. Então, antes da luta, a quantidade de lactato é baixa. Conforme começa a lutar, a quantidade de lactato aumenta, fica alta. Para a luta, está descansando, a quantidade de lactato diminui. Começou a lutar, lactato aumenta. Para a luta, diminui. Começou a lutar, aumenta. O que está dizendo isso? Está dizendo, isso aqui está medindo no sangue. Então, a quantidade de lactato no sangue é baixa. Conforme começa a lutar, vou voltar lá atrás, hein? A glicose é utilizada pelo músculo para que ele consiga lutar, para gerar ATP e forma lactato. O lactato vai para o sangue. Quer dizer que,
Conforme está lutando, a quantidade de lactato no sangue está aumentando. Ah, mas por que no repouso o lactato diminuiu? Porque no repouso esse lactato saiu do sangue e entrou no fígado. Então ele foi reaproveitado. Então lá está se medindo a quantidade de lactato no sangue. Enquanto está ocorrendo a luta, enquanto está tendo atividade muscular intensa, o lactato no sangue vai aumentando. O que prova que o músculo está usando glicose para ter energia, formando lactato. Conforme entra em repouso, a quantidade de lactato diminui no sangue. Isso também prova que o lactato está indo para o fígado e formando ou sendo utilizado na gliconeogênese. Não encontrei nenhum artigo que mostre que o lactato possa voltar. Tudo bem? Aqui mesma coisa, só que pensando em atletas de canoagem. Pré, quer dizer antes de começar a atividade física. Quantidade de lactato no sangue era baixa. Aí, 0. Que estranho, 0 minutos pós. Ah, tá. Pré. Aí aqui fez atividade. Conforme fez a atividade de canoagem, aumentou o lactato no sangue. Depois, parou a atividade. Então, imediatamente após parar a atividade, a quantidade de lactato estava aqui. 5 minutos após parar a atividade. 20 minutos após, vejam que o lactato vai diminuindo. Quer dizer que ele saiu do músculo e está voltando, entrando no fígado. Mesma coisa. Você tem 3 linhas. A primeira linha, essa aqui de baixo, é indivíduo sem praticar atividade física nenhuma. Então, a quantidade de lactato ela é constante pré-exercício, durante o exercício e na fase pós-exercício. As outras 2 linhas são indivíduos praticando atividade física. Essa linha pontilhadinha, atividade física de baixa intensidade, a linha de cima de alta intensidade. Independente de ser de baixa ou de alta atividade, conforme fez a atividade física, a quantidade de lactato no sangue aumentou. Parou a atividade física, começou o repouso, a quantidade de lactato no sangue vai diminuindo. Então, sai do músculo, vai para o sangue e depois entra no fígado. Quais as fontes energéticas utilizadas, além de glicose, formar lactato, fosfocreatina, tudo isso que a gente falou, quando a atividade física é de alta duração ou ela é de baixa duração por muito tempo? Então, tem 2 possibilidades, ó. Tá? Aqui, o que está sendo utilizado no começo? A glicose, que veio do glicogênio muscular. Mas dali um tempo, não pode mais confiar nessa glicose, porque o glicogênio muscular está acabando. Então, o que começa a ser utilizado pelo músculo para poder ter energia? Continua utilizando glicose ou ácidos graxos, só que vindo do sangue, porque não tem mais da reserva muscular, e os mecanismos utilizados são aeróbicos. Precisam de oxigênio para acontecer. Aí, se for utilizar ácido graxo, pode fazer atividade física várias horas. Vamos ver aqui como é que seriam essas fontes energéticas para o músculo, então. Exatamente o que vai liberar energia para o músculo é ATP. Só que a quantidade de ATP armazenada no músculo é muito baixa. Consequentemente, o tempo que se consegue fazer de atividade é muito pequeno. Mas não dá para parar a atividade, então tem que repor o ATP. A reposição desse ATP pode ser feita pela fosfocreatina. Mas também, a quantidade de fosfocreatina armazenada no tecido muscular não é grande. Então, a reposição de ATP a partir de fosfocreatina é para pouco tempo de atividade. Dá para fazer, por exemplo, esse tipo de modalidade. Mas, conforme o tempo da atividade vai aumentando, o que é que o músculo utiliza para conseguir ATP? Ele vai usar a reserva de glicogênio muscular.
E se a degradação da reserva de glicogênio, se o metabolismo para conseguir energia for anaeróbico, ele consegue fazer um pouco mais de atividade física do que com a fosfocreatina. Dá para fazer modalidades um pouco mais extensas de exercício. Só que se for fazer algum exercício muito longo, tipo corrida, maratona, de vários quilômetros, né? Precisa utilizar a via aeróbica para conseguir ATP. E essa via aeróbica, ela é decorrente da degradação de ácidos graxos e de glicose. Eu coloquei aminoácidos aqui porque acaba sendo utilizado também, mas em baixa quantidade, ou não é a expectativa que se use o ácido graxo. Ácido graxo, nossa, eu tô cansada. Que se use aminoácidos. Então, recuperando aqui. Quando a atividade é mais demorada, que precisa de ATP sendo fornecido por mais tempo, a via metabólica utilizada é aeróbica, através do ciclo de Krebs. E os nutrientes utilizados normalmente são glicose e ácidos graxos. Aminoácidos coloquei, mas raramente ou em menor quantidade ele é utilizado. Bom, daí essa tabela é para a gente verificar qual fonte energética libera mais ATP e o quanto que isso, em termos de ATP, pode ser liberado rapidamente ou mais lento. Então, vamos pensar assim, ó. A hidrólise do ATP libera essa quantidade de energia. É baixa. Mas é o que o músculo usa. Então, a gente tem que ficar constantemente recuperando esse ATP. Se a recuperação desse ATP for feita pela creatina fosfato, também não é muito que libera de energia. Só que rapidamente essa energia é liberada. 73 milimol de ATP por segundo. Se mudarmos a fonte energética para glicogênio muscular, se for um mecanismo anaeróbico, libera também uma energia menor do que os mecanismos aeróbicos. Só que já demora mais para essa energia ser liberada. Se for usar mecanismo aeróbico, é mais rápido, é mais devagar a liberação de ATP por segundo, mas libera uma quantidade maior de ATP. E quando usa ácido graxo por mecanismo aeróbico, ciclo de Krebs, a quantidade de energia liberada é altíssima em relação às anteriores. Só que é devagar. Por isso que se for fazer uma atividade, tipo levantamento de peso, não está usando praticamente ácido graxo. Para você fazer levantamento de peso, você está usando basicamente creatina fosfato. Ou então, você vai fazer uma corrida de 100 metros, uma natação de poucos metros. Você também não vai estar usando ácido graxo. Você vai estar usando essas vias energéticas que liberam o ATP de uma forma mais rápida. No entanto, se for fazer uma maratona, uma caminhada de horas, aí você vai estar usando ácido graxo. Porque embora ele libere devagar, a atividade que você está fazendo também precisa de menos ATP por minuto. Então, pode ser originada de uma via que demora mais para liberar o ATP, que em compensação também libera uma quantidade muito maior de ATP. Para fechar, né, quase encerrando, vamos reunir agora as vias metabólicas. A gente viu que no começo utilizava a glicose de uma forma anaeróbica, formando lactato, e que usava fosfocreatina. Agora a gente vai pensar em vias metabólicas oxidativas, que gastam oxigênio. Pode ser originado de glicose, pode ser originado de ácidos graxos. A glicose, a princípio, ela passa pela via metabólica glicólise e forma piruvato. Se for anaeróbico, a gente já falou, vai formar lactato. Mas aeróbico,
esse piruvato vai para a mitocôndria, entra na matriz mitocondrial, é transformado em acetilcoenzima A, participa do ciclo de Krebs, libera NAD e FAD reduzido, que na via de elétrons, na cadeia transportadora de elétrons, os elétrons e prótons do NAD e do FAD são convertidos em energia para gerar ATP. Outra possibilidade, o ácido graxo entra na mitocôndria, dependendo do tamanho da cadeia do ácido graxo, tem necessidade de ser transportado pela carnitina, nós vamos estudar isso. Entrando na mitocôndria, o ácido graxo também é convertido em acetilcoenzima A, também vai fazer o ciclo de Krebs funcionar e vai gerar ATP. Então, o ácido graxo entra na mitocôndria, passa por uma via metabólica preliminar, que é a beta-oxidação. A partir da beta-oxidação, gera acetilcoenzima A, faz o ciclo de Krebs funcionar, libera NAD e FAD reduzido, que na cadeia transportadora de elétrons liberam energia para a síntese de ATP. Então, aqui, resumindo, tem 4 vias metabólicas. A glicose, ela tem que passar pela via metabólica glicólise, depois ela vai para o ciclo de Krebs para gerar ATP. Se for ácido graxo, tem que passar pela via metabólica que chama beta-oxidação, depois vai para o ciclo de Krebs para gerar ATP na cadeia transportadora de elétrons. Isso é mecanismo oxidativo. Juntando tudo. Coitados de vocês, né? Aqui está a mitocôndria. Dentro da mitocôndria é que tem o ciclo de Krebs, TCA, onde ocorre a geração de ATP. Bom, mas como é que esse ciclo de Krebs vai funcionar? Primeira possibilidade, a partir da glicose. Então, a glicose ela entra na célula, é metabolizada pela glicólise até formar piruvato. Piruvato entra na mitocôndria, gera acetilcoenzima A, vai para o ciclo de Krebs, gera ATP. Aí, se for ácido graxo entra na célula, entra na mitocôndria, é degradado pela beta-oxidação, gerando acetilcoenzima A, para depois ir para o ciclo de Krebs e gerar ATP. Nesse slide ainda está mostrando que existe a possibilidade da fosfocreatina, que a gente falou antes, e que existe a possibilidade de formar lactato, que a gente também já falou. Nesse slide também está mostrando que a glicose ela pode vir do sangue, como ela pode vir da reserva de glicogênio muscular. Que o lipídio, o ácido graxo, pode vir do sangue, ou ele pode vir da reserva de lipídio que tem no músculo, embora seja muito pequeno. O local onde a gente guarda bastante lipídio é o tecido adiposo. Sangue, célula e esse redondo mitocôndria, que aqui está chegando lá no tecido muscular a partir do sangue, glicose, passa pela via glicolítica, forma piruvato. Piruvato, se formar lactato, uma das possibilidades é voltar para o sangue. Outra possibilidade é entrar na mitocôndria. Mas o piruvato entra na mitocôndria, é convertido em acetilcoenzima A, faz o ciclo de Krebs funcionar e gera ATP. Bom, e o lipídio? Depende do tamanho da cadeia do ácido graxo do lipídio. Então, aqui estão mostrando 2 fontes de ácido graxo. Um lipídio com uma cadeia de ácido graxo pequena ou média, ele entra direto na mitocôndria, passa pela beta-oxidação, gera acetilcoenzima A,
faz o ciclo de Krebs funcionar e gera ATP. Se for um lipídio com uma cadeia mais extensa de carbonos, ele precisa de transportadores específicos para entrar na célula e precisa da carnitina, a gente vai estudar isso o semestre que vem com bastante carinho, para o ácido graxo entrar na mitocôndria. Aí acontece a mesma coisa, a beta-oxidação de ácidos graxos, a geração de acetilcoenzima A, o ciclo de Krebs funciona, libera ATP. Esses marcados assim, amarelos, são os transportadores, proteínas de transporte. Aqui já é uma enzima que faz a união da carnitina com o ácido graxo, mas só para matar a curiosidade de vocês isso, não precisa estudar para a prova, porque isso aqui a gente vai estudar com bastante detalhes no semestre que vem. Quer dizer que o tecido muscular, ele pode utilizar várias moléculas como fonte de ATP. Ele pode utilizar lactato, não que ele utilize amônia, mas quando ele utiliza aminoácidos, a forma de identificar isso é pela liberação de amônia. Pode utilizar glicose e ácido graxo. Então, esses gráficos estão mostrando isso. Esse primeiro aqui é a concentração de lactato no sangue. Aqui a concentração de amônia, a concentração de glicose, a concentração de ácido graxo. Embaixo estão os hormônios relacionados com isso. Então, só pensando nos 4 gráficos por enquanto. Quando está fazendo atividade física, a quantidade de lactato no sangue aumenta. Também a quantidade de amônia aumenta. Isso vou falar nos próximos slides, mas quando a quantidade de amônia aumenta, significa que o músculo está usando aminoácido como fonte de energia. A quantidade de glicose também está alta. E a quantidade de ácido graxo diminui. Então, o indivíduo está usando como fonte de energia glicose, produzindo lactato. Ele está usando como fonte de energia aminoácidos porque está produzindo amônia. Ele está usando glicose. E ele está também usando ácidos graxos, só que em menor quantidade. Bom, quando isso tudo está acontecendo, a insulina está alta. Porque a insulina é que permite a entrada de glicose no músculo. Então, se a glicose está saindo do sangue e entrando no músculo, a insulina ela vai ficar alta. Passado o exercício, que seria essa linha pontilhada aqui, ó. Tá? Você vê que a quantidade de lactato diminui, porque saiu do sangue e entrou no fígado. A quantidade de amônia diminui, porque parou de utilizar aminoácido como fonte de energia, e a amônia também vai para o fígado para ser transformada em ureia. A quantidade de glicose diminui menos do que as anteriores, porque a glicose tem um limiar mínimo no sangue, não pode diminuir muito. E a quantidade de ácido graxo aumenta, que significa que se o músculo já usou glicose como fonte de energia, agora essa energia tem que ser reposta com o ácido graxo que vem lá do tecido adiposo. Quando deixa de usar glicose como fonte de energia, a insulina diminui. Prometo que essa coisa de hormônio, tudo isso daqui desse slide na prova não vai existir, porque nós vamos rever esse assunto quando formos falar de metabolismo relacionado com músculo cardíaco. É só para vocês terem uma ideia nesse slide que também o músculo esquelético pode usar aminoácido. Como que é isso? Então, de novo, aqui tem o músculo e aqui tem o fígado. BCAA, provavelmente vocês já ouviram falar, são alguns aminoácidos em específico, que eu já vou mostrar no próximo slide. Mas como o músculo pode fazer? Ele pega os aminoácidos,
tem vias metabólicas específicas para fazer com que esses aminoácidos cheguem até o ciclo de Krebs e gera energia para o músculo. E esse aminoácido pode vir da onde? Pode vir do fígado, pode vir da dieta alimentar, ou ele pode ser originado de próprias proteínas do tecido muscular que estão em degradação. Bom, mas para que servem os aminoácidos além da energia para o tecido muscular? Então, ele também serve para síntese proteica. Aqui está falando no músculo, mas é em qualquer tecido. Ele serve, a partir dele, você pode fazer a neoglicogênese, que é a síntese de glicose. E, como já falado, ele pode ajudar a formar energia nos diferentes tecidos. Quais são, principalmente, os aminoácidos usados para gerar energia? Que são os denominados de BCAA. É a leucina, a valina e a isoleucina. Por diferentes vias metabólicas, esses aminoácidos vão chegar nos componentes do ciclo de Krebs. Então, a leucina é transformada em acetoacetato, acetilcoenzima A, que vai para o ciclo de Krebs e gera energia. A valina é transformada em succinilcoenzima A, que também é um composto do ciclo de Krebs e gera energia. E a isoleucina também chega no ciclo de Krebs. Consequência, o que eu estou querendo dizer? Que lógico que o músculo não preferencialmente utiliza aminoácido como fonte de energia, mas se houver necessidade, ele pode usar o aminoácido para ir para o ciclo de Krebs para gerar energia. Bom, se for o aminoácido ingerido, os que mais facilmente são transformados em energia são os 3 classificados como BCAA. Mas nada impede que um tecido muscular esteja sendo decomposto, que a proteína muscular esteja sendo decomposta e que libere energia para o ciclo de Krebs. Era isso. Muita coisa, né? Como o aminoácido é transformado em energia, a gente não vai estudar agora. A gente tem aulas no semestre que vem, as aulas elas são divididas assim. Uma semana é para aprender como aminoácido vira energia. Na outra semana é para aprender como ácido graxo vira energia. Na outra semana é para aprender como a glicose se transforma em energia por via anaeróbica. Na outra é por via aeróbica. Então daí tem as coisas bem separadas, tá? Mas imagina que você tem o tecido muscular, o tecido hepático. Lá no tecido muscular, você está usando aminoácido como fonte de energia. O aminoácido, ele é degradado. O que é utilizado do aminoácido como fonte de energia é uma parte da molécula do aminoácido. O radical amino não serve como fonte de energia. Então, a primeira coisa é decompor o aminoácido. Então, através de enzimas aminotransferases, a gente decompõe o aminoácido. O esqueleto carbônico do aminoácido é usado como energia e a amônia, ela não é utilizada para energia. Então, ela tem que ser transportada até chegar no fígado, onde vai ser convertida em ureia e vai ser jogado fora. Então, essa amônia sofre algumas modificações, algumas reações para ser convertida na molécula de alanina. A alanina vai para o sangue. Então, a alanina ela está transportando a amônia que foi formada no músculo. A alanina chega no fígado, reações contrárias acontecem para poder liberar a amônia aqui no fígado para ser convertida em ureia. Além disso, a alanina que chegou no fígado, ela pode ser usada para gliconeogênese. Ela é um aminoácido. Então, tem o lado bom dessa história, que a partir da alanina, que está transportando a amônia, tem síntese de glicose que pode manter a normoglicemia ou pode voltar para o músculo. Fechando, aqui tem a mitocôndria. Na mitocôndria, parte das reações na mitocôndria parte no citoplasma, que a ureia é sintetizada no fígado. Mas da onde veio a amônia para poder no fígado ser transformada em ureia?
ela vem dos músculos. Então, a amônia que veio dos músculos pode ser na forma de glutamina, na forma de glutamato. Essa amônia, ela é metabolizada até ser convertida em ureia lá no citoplasma. Esse monte de referências foram utilizadas